Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aulinha de biologia. Hoje, a ecologia, aula de número 5, a gente vai falar um pouco sobre os biociclos, tá? Os biociclos seriam basicamente divisões aqui da biosfera, então a gente vai dividir ela em 3 ciclos possíveis e basicamente a gente vai estudar como esses ecossistemas se relacionam e tentar classificar esses ecossistemas em grupos maiores. Então, os ciclos seriam ideias de classificar 3 grandes ecossistemas. O talassociclo, ele vai referir-se a águas salgadas, ou seja, todos os oceanos e mares vão, como um todo, formar o que a gente chama de talassociclo. O liminociclo, ele vai referir-se a todos os corpos de água doce. Então, o conjunto de ambientes dulcícolas como rios, lagos, lagoas e etc. vão acabar formando o que a gente chama de liminociclo. E, por fim, o epinociclo, ele vai referir-se ao ambiente terrestre, ou seja, o conjunto de todos os ecossistemas aí dentro dos continentes terrestres vão ser chamados de epinociclos. A gente vai ver que o epinociclo ele acaba se fragmentando no que a gente vai chamar de biomas, que vai ser o tema principal da aula, porque o ambiente aquático a gente vai explorar pouco, uma vez que é realmente algo que a gente não conhece tão bem assim quanto o ambiente terrestre e por isso cai menos em vestibular, tá bom? Mas eu vou começar falando do talassociclo. O talassociclo é o ciclo que vai envolver então o ambiente marinho, né, que a gente chama então água do mar. E esse ambiente marinho, ele tem algumas regiões. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês seriam as zonas do ponto de vista aqui de luz ou falta dela, e isso associado também ao continente. Então, a gente tem a zona pelágica, que é a zona que é próxima à costa, tá? Então, veja que a zona pelágica aqui, em geral, ela tem mais ou menos 200 metros de profundidade no solo. A gente vai observar que esses 200 metros aqui formam essa região que a gente chama de plataforma continental. Ou seja, aqui o continente está acima do nível do mar, ele dá uma descidinha, mas ele não desce muito e vira um platô. Esse platô é chamado de plataforma continental. Inclusive, essa plataforma continental muitas vezes é o que delimita qual é a distância que é território do próprio país. Então, o Brasil ele tem uma extensão de oceano que é dele, que é nosso território. E justamente está associado ao fato de estar próximo ao nosso continente, porque vai acabar chegando aqui na plataforma continental. Agora, depois da plataforma continental, a gente vê um decréscimo muito grande, onde a gente vai ver aqui no continente a zona batial, que vai geralmente de 200 metros até 2.000 metros, 2 quilômetros, já é bem profundo. É uma região separada por onde, na água, a gente ainda vê um pouquinho de luz passando, e tem a região abissal. A abissal é onde já não entra mais luz, é as profundezas do oceano. Então é mais ou menos mais de 2 km de profundidade. Mas tem regiões bem profundas, tá? Como são as fossas marianas, a região mais profunda do oceano. Lá já não chega mais luz, mas a gente fala de zona abissal no caso do continente. E agora, na água, a região onde não chega luz a gente chama de zona afótica. Fótica de luz, A de negação. Então zona afótica, a zona não chega a luz. Zona disfótica é onde chega a luz, mas já chega muito mal, tá? E a zona eufótica é onde chega a luz com tranquilidade. Então a gente só vai ver, por exemplo, seres aqui que são considerados, né, fotossintetizantes apenas na zona eufótica, tá? A gente não vai ver mais na zona disfótica porque a quantidade de luz não é suficiente. Na zona disfótica a gente vê muitos animais que têm visão e conseguem usar ainda um pouco dessa luz para observar bem o ambiente. Já na zona fótica, em geral, a grande maioria dos animais são cegos, porque não faz sentido você ter a visão ali no ambiente onde você não vai usar. Ah, mas você não está sendo lamarquista? Muita calma nessa hora. Não faz sentido, por isso o que aconteceu? Os animais que nasceram sem visão tinham vantagem adaptativa, porque não gastavam energia para fazer um olho se você não vai usar esse olho. E por isso que sobreviveram. Verdade seja dita, aleatoriamente pode nascer alguém com visão ali, só não vai usar, tá? Agora, uma outra separação que vale ser dita aqui, tá, gente? É que a gente tem a zona costeira, que é a zona de mar, e a zona oceânica. Então, a zona costeira é até onde tem a plataforma continental. Depois a gente já tem o oceano propriamente dito, tá? E existem mais separações, tá? Então, a zona abissal, ela pode ter uma zona aqui que a gente chama de adopelágica, que é mais profunda ainda, ou seja, muitas profundezas. A gente não sabe explorar esse negócio. Geralmente é mais de 6.000 metros, tá bom? Agora, a zona aqui, de fato, disfótica, ela em geral vai acabar aqui de 2 km a 3 km, como a gente conversou. É a zona onde ainda chega um pouquinho de luz, mas não tanta luz assim.
Vamos lá avançar agora para classificar uma coisa que é importante, que é quem são os seres que habitam aqui no oceano. A gente acaba classificando eles de 3 formas: plâncton, nécton e bênton. O que são os seres bentônicos? São aqueles que ficam no fundo do oceano. Isso é chamado então de bento ou bentos. Esses seres são fixos ou até podem ser andantes, como é o caso de alguns crustáceos, mas eles vão ficar no substrato oceânico, ou seja, no solo, tá? Diferente do nécton. Nécton, lembra da palavra com letra N, que vem de nadante, ou seja, é aquele que vence a corrente, nada contra a corrente, como são os peixes, como são alguns moluscos, como lulas, polvos, e também como vai ser outros animais com essa capacidade de nado. Enquanto que o plâncton são os flutuantes, aqueles que não conseguem vencer a corrente, eles vão de acordo com o movimento da corrente. É o caso de algas, que fazem parte do fitoplâncton, então seres boiando fito de alga, ou seja, fotossintetizantes, e zooplâncton, que são animais que vão boiar. É muito comum, por exemplo, o camarão, outros crustáceos, e além disso a gente vê larvas desses animais, são bem pequenininhos, mas são também flutuantes, não tem força de nado para vencer a corrente, tá bom? Vale dizer que aqui a gente pode parar para uma pequena OBS e lembrar do fenômeno da ressurgência, que é um fenômeno que a geografia fala, mas que importa aqui para a biologia. Tá? É basicamente um fenômeno no qual as águas de grandes profundidades, em geral eu estou falando aqui de zona disfótica, tá? Vão acabar chegando à costa e meio que limpando ali a plataforma continental. Ou seja, ela com o movimento ali das correntes oceânicas, elas acabam levantando sedimentos minerais que estão aqui na plataforma continental e acabam estimulando toda uma cadeia alimentar. Por quê? Ao liberar minerais, o fitoplâncton se multiplica mais, com isso eu vou ter mais zooplâncton se alimentando desse fitoplâncton, com isso eu vou ter mais peixes carnívoros e aí vai, toda a cadeia alimentar acaba aumentando em biomassa. Por isso, locais onde há ressurgência, a gente pode pegar aqui próximo ao Rio de Janeiro, na região lá de Arraial do Cabo, a gente vai ter uma presença muito grande de vida marinha. Então, pescadores em geral já sabem mapear a região onde há o fenômeno da ressurgência, e não é sempre, tá? Isso vai acontecer de vez em quando, mas vai aumentar a intensidade da pesca, porque eu vou ter mais animais vivendo ali provisoriamente, tá bom? Cuidado, porque isso já apareceu em vestibular. Em relação ao liminociclo, bem simplesinho, tá? Quando a gente fala aí de água doce, vale dizer que a gente tem alguns tipos de corpos de água que são água parada e outros que têm água corrente. Quando for água corrente, a gente vai chamar de província lótica, tá? E a gente vai ter aí o exemplo de rios, de córregos, de riachos, e aí vai. A gente, em geral, vai ter, nesses casos, algas, macroalgas, que são fixas, sendo a base da cadeia alimentar, porque se a água é corrente, um plâncton da vida ele não consegue sobreviver, porque ele vai embora. Então é preferível, aí, para que sustente essa cadeia alimentar, algas que ficam fixas nas beiradas, geralmente nas margens, conseguindo contato com a água, mas sim sobrevivendo fixas ao substrato. Diferente de uma província que é chamada de lêntica, que a gente está falando de água parada ou água calma, onde a gente vai ver uma presença maior de algas flutuantes, porque como a água não se movimenta muito, a gente vai conseguir ter a sobrevivência dessas algas que não são fixas, tá? Algas aí que fazem parte do que a gente chama de plâncton. E vamos lá para o epinociclo, que a gente vai estar falando então dos nossos biomas no ambiente terrestre. Aqui é o que mais aparece vestibular. Galera de São Paulo aqui, então FUVEST, Unesp, Unifesp, muito importante conhecer esses biomas terrestres. Pensando em Enem, acaba caindo mais na geografia, tá? Não tanto na biologia, porque a biologia reserva o espaço mais para os biomas brasileiros, que vai ser o tópico da aula que vem, tá? A aula de número 6. Então, vamos lá. Começando pela tundra, um dos que são mais bonitos para quem vive aqui no Brasil, porque a gente não conhece, né? Mas é muito simplesinho. A tundra é um bioma que é caracterizado principalmente pelas suas baixíssimas temperaturas. Então, a gente está vendo solos que ficam basicamente todo o período do ano congelados, o que a gente chama de permafrost, ou seja, fica constantemente, permanentemente, frost vem de congelado. A gente pode ter parte desse gelo derretendo em alguns momentos do ano, agora apenas em parte do ano, tá? Tem regiões que realmente não vão descongelar, o caso, por exemplo, da Antártica, é parte do Canadá, então a parte bem superior ali, próxima à região do ciclo polar ártico, mas tem outras regiões que vão ter um certo derretimento no verão. Nesse momento, a gente pode observar o surgimento de vegetação. Vegetação herbácea. Herbácea, para quem não sabe, vegetação aí de gramínea, tá? Muito baixinha, porque não há nem tempo de crescer. Em alguns casos, onde há um verão um pouquinho mais longo, a gente pode até
ver o surgimento de pequenos arbustos, mas nada muito grande, tá? E a gente pode observar também a presença de líquens, que são boas espécies pioneiras, tá? Que a gente vai falar mais depois lá em sucessão ecológica, a importância disso, tá? E é importante dizer que basicamente está falando de regiões próximas ao círculo polar ártico e antártico, então a Antártica aqui também entra nessa jogada, e não são regiões aí muito biodiversas. Tem alguns animais que vivem por ali, em geral a gente está vendo animais de cor branca, como é o caso de lobos, que tem essa coloração, urso polar, e são animais que em geral vão se alimentar muito da vida marinha, tá? Porque no ambiente terrestre não tem muita comida, a gente não vai ver muitos herbívoros por ali, uma vez que não há vegetação para eles se alimentarem. Depois, próximo ainda à tundra, a gente tem a região de taiga. Taiga é também conhecido como floresta boreal ou floresta de coníferas. Então a gente está falando de uma presença de plantas aqui que fazem parte do grupo das gimnospermas. São locais onde o clima em geral é frio, o inverno é muito frio, tendo neve inclusive, por isso o nome conífera, lembrar lá da aula de gimnosperma, esse formato cônico faz com que a neve deslize e por isso que essas plantas não precisam perder suas folhas, porque não vão desidratar no inverno. Mas a gente vai acabar tendo aí um tipo de floresta pouco diverso. Em geral é uma vegetação que você não tem tantas espécies, até porque não existem muitas espécies de gimnospermas, e os clássicos ali presentes são os chamados pinheiros, tá? Mas a gente tem outras espécies ali habitando aquela região. O clima ali ele é rigoroso no inverno, o verão já é um pouco mais ameno, mas não chega a ser quente, tá? A gente vê isso muito no norte dos Estados Unidos, norte da Europa e parte da Austrália. A gente vai ouvir também um pouquinho de taiga, tá? Em relação a biomas terrestres, a gente pode seguir com a pradaria, que também leva o nome de estepe, tá? A pradaria já é um pouco mais diverso a nível de animais, são os grandes campos, a gente tem até uma pradaria nossa, tá? Que são os campos sulinos, ou também chamados de pampas gaúchos. Agora, existem vários estepes por aí, várias pradarias por aí. O predomínio principal são grandes campos de gramíneas, mas a gente já vai ver mais arbustos e algumas árvores bem espalhadinhas, tá? E a gente vê, em geral, duas grandes estações. Em vez de ter 4 bem definidas, a gente só tem 2. Uma bem quente e mais seca, tá? E a gente vai ver uma bem fria e bem chuvosa. Então aqui no sul a gente vê muito isso, né? A gente tem um momento onde chove muito, fica frio, e depois fica quente e fica seco. Por isso que a gente só vê o crescimento aqui em geral de gramíneas e plantas herbáceas, arbustos. Por quê? Não tem muita energia no inverno, uma vez que vai ter baixa iluminação. A gente está falando ainda de regiões fora dos trópicos, tá? Então regiões subtropicais, mas a gente já vê um pouquinho já mais de calor no verão. Em algumas regiões pode aquecer bem, tá? É o caso, por exemplo, de trechos da Argentina, é o caso de trechos da Europa e também é uma boa região ali da Austrália. A Austrália que é um país que tem vários biomas ali no meio, tá? Um país bem interessante por isso. Vamos seguir, a gente chega na floresta temperada, uma que eu acho que é sonho de todo mundo que vê série americana, né, que tivesse aqui. A floresta temperada ela é muito curiosa porque ela vai ter 4 estações bem definidas, essa é a principal definição aqui desse bioma. É um clima onde eu tenho um verão quente, onde a gente vai ter chuvas, eu vou ter uma primavera, momento de floração, um outono, momento de queda das folhas e um inverno rigoroso, onde as plantas ficam geralmente sem suas folhas e a gente vê a neve aparecendo. Esse tipo de floresta, além de ser chamada de floresta temperada, também ganha muitas vezes o nome de floresta decídua, de descer, de perder suas folhas, porque as plantas lá são plantas caducifólias. Caduci vem de caduco, de velho, ou seja, elas envelhecem e caem no momento de frio, ou seja, no momento do inverno. Por isso que o outono é muito caracterizado por esse tipo de imagem aqui, onde as plantas vão deixar suas folhas amareladas, velhas, e elas eventualmente caem no solo. Fica muito bonito, né? A gente vê o caso do carvalho, que é uma madeira excelente, mas que vai estar presente aí nessas regiões. A gente vai observar algumas coníferas, tá? Mas não é o principal. E uma das principais plantas que aparece aqui é o bordo, que vai ser conhecido lá nos Estados Unidos, como nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente, né, como maple, né, que é aquela plantinha que vai aparecer lá na bandeira do Canadá. Um tipo de planta que tem uma madeira bem rígida, muito usada em skate, tá, para quem gosta aí de andar de skate. E é um tipo de planta que gera também, tá? Aí um tipo de sopinha, suco, ou talvez você pode chamar de melaço, que eles chamam de maple syrup. Vale lembrar que essas plantas, como elas perdem suas folhas no inverno, elas guardam suas reservas lá na raiz. Quando o inverno acaba e chega a primavera, essa seiva elaborada é mandada de volta ali para a região das folhas para que haja uma regeneração e a formação de novas folhas.
é ali que a galera rouba essa seiva para sua própria alimentação. A gente vê isso no meio ali dos Estados Unidos, a gente vê isso no meio da Europa, como por exemplo Portugal, tem claramente estações bem definidinhas, e é um solo que é rico, tá? No inverno a gente vê que não há um aproveitamento, mas a gente vai ver um solo rico, principalmente porque os decompositores ali, eles não conseguem agir por tanto tempo, porque no inverno muitos acabam morrendo por causa do frio extremo, tá? Então, mas domina ali basicamente mediano dos Estados Unidos, é aquela boa região ali da Eurásia, tá? Opa, perdão. Próxima, floresta tropical, essa a gente conhece muito bem, né? Temos duas grandes florestas tropicais aqui no Brasil, que é a Mata Atlântica e também temos a floresta amazônica, mas não tem só aqui, tem no continente africano, né? A gente vê ali na região do Congo, a gente vê também na região da Ásia, Indonésia, parte ali da Índia, a gente vê florestas tropicais. Também chamadas de florestas pluviais, tropical porque fica nos trópicos, pluvial porque chove muito, então a gente vê um clima que é quente, com muitas chuvas, o ano inteiro, tá? Um solo que é pobre, a gente vai ver pobre porque a decomposição é quase que imediata, tem sempre muita matéria orgânica caindo ali de folhas e restos de gravetos, que não são de caducifólias. Aqui a gente vê plantas, flores, florestas que são perennifólias, ou seja, a gente tem elas não perdendo as folhas, mas eventualmente acaba caindo, porque sei lá, um primata passou por ali, um animal acabou encostando, então você vê sim muitas e muitas delas perdendo parte da sua matéria orgânica e indo para o solo, o que forma o que a gente chama de uma serrapilheira, né? Então uma camada acima do solo cheia de matéria orgânica, que nem chega até o solo, porque a decomposição é muito rápida, por isso que o solo ele normalmente é chamado de solo pobre aqui, tá? A gente vê também plantas latifoliadas, ou seja, as folhas são bem largas, porque justamente é um ambiente muito úmido, é um ambiente com muita disponibilidade de água no solo, então as plantas vão abrir seus estômagos a maior parte do dia e vão ter muitos estômagos para transpirar constantemente, porque a transpiração aqui vai ser mais lenta. E é uma vegetação densa, então em geral dentro de uma floresta tropical é bem escuro, porque a gente vê muitas plantas criando ali um ambiente escurecido lá dentro desta floresta. A gente vê muita diversidade numa floresta tropical, então são os biomas aí mais biodiversos que existem, e isso acaba tornando elas tão importantes para que a gente vá preservar, porque a gente tem muitas espécies vivendo nesse local. Em geral, as árvores são altas, isso varia um pouquinho, tá? A gente vai ver que a Mata Atlântica existe uma estratificação, variação muito grande, mas a gente vai ver que existe uma competição muito grande das plantas por luz. Até por isso, as plantas mais altas, em geral, as folhas são menores e as plantas mais de baixo têm folhas imensas. Tem algumas que são do tamanho de um humano, assim, porque como ela fica embaixo, muito sombreada, ela precisa ampliar o seu tamanho para tentar obter um pouquinho mais de luz e sobreviver aí na fotossíntese, tá? Um tipo de bioma muito interessante, eu gosto bastante, mas eu sou aí suspeito porque eu sou brasileiro. Agora, vamos lá para savana, que é para a galera que é fã de Rei Leão. Savana, que a gente também tem uma nossa, tá? O Cerrado não deixa de ser uma savana, ele tem suas peculiaridades, mas é uma savana, que é um bioma que é caracterizado aí por principalmente predomínio de grandes campos e arbustos, mas com algumas árvores esparsas, geralmente com galhos retorcidos, tá? A savana, ela passa por períodos de seca muito intensa e em alguns casos até queimadas. E isso faz com que essas plantas sofram bastante aí desse ambiente muito ressecado. A sorte é que elas têm lençóis freáticos geralmente embaixo ali, e essas plantas têm raízes profundas que atingem o lençol freático, então eles sobrevivem ali com uma quantidade razoável de água, mesmo em períodos de seca, tá? Essas plantas em geral têm uma raiz mais profunda do que elas têm em altura, então se ela tem 1 metro de altura, provavelmente ela vai ter 2,5 metros de raiz, o que é bem interessante. Elas ficam numa região ali intertropical, então não tão próximo ao Equador, mas ali próximo ainda aos trópicos, tá? E essa vegetação ela é muito característica ali do continente africano, parte do Brasil, como eu falei, o Cerrado, e boa parte da Austrália também. A Austrália tem uma savana muito interessante, bem diversa. Temos aí basicamente 2 estações, tá? Uma chuvosa e uma seca, não tem outras variações, e acaba sendo o habitat aí de muitos animais que são endêmicos daquela região, só vivem ali. O caso da savana africana, inclusive, é uma das savanas mais biodiversas a nível de animais, a nível de fauna, tá? Flora, nem tanto, mas fauna principalmente. Depois, por fim, a gente tem os desertos, tá? Os desertos vão ser o último bioma terrestre que a gente estuda, que é o bioma menos biodiverso que existe, tá? Porque ele é marcado aí por baixíssimos índices pluviométricos, ou seja, a gente não tem chuva quase que nunca, até chove no deserto, tá? Mas muito, muito, muito pouco. A gente tem um clima que é quente e muito seco, então a gente tá falando de clima árido, cuidado que a nossa Caatinga não é um deserto, porque é semi-árido. E a gente vai ter uma amplitude térmica muito grande, ou seja, a temperatura durante o dia é muito quente,
40, 50 graus Celsius e de noite é muito frio, então baixa aí às vezes até temperaturas negativas na escala Celsius. Por que isso? Porque a gente não vê umidade do ar. Então a umidade do ar, que é um gás de efeito estufa, ele acaba não regulando bem essa temperatura, então as temperaturas flutuam muito. O que dificulta a vida dos animais ali e dificulta a vida de vegetais ali também, tá? A gente vê um solo arenoso, que é outra dificuldade para os vegetais, então por isso a gente vê basicamente uma vegetação que é xeromórfica, uma vegetação adaptada ao ambiente seco, como é o caso das cactáceas, né? A gente vai observar isso lá na África, no deserto do Saara, a gente vai observar no Chile, no caso do deserto do Atacama, e também temos um grande deserto lá na Austrália, tá bom? Aí existem outros desertos menores, mas esses são os grandes aí de destaque pra gente. E lembrar, quando a gente fala de escassez de água para planta, a gente fala de adaptações como adaptação de folha a espinho, presença de parênquima aquífero e muito mais, tá? Importante conhecer as adaptações desérticas, isso é muito presente no vestibular. Bom, por hoje é só. Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os biomas brasileiros, que são aí, dentro de todos os vestibulares, o foco mais importante. Importante conhecer os biomas terrestres, mas os brasileiros realmente são mais destacáveis, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!